E aí ele fala que nos Estados Unidos eles sempre têm um treinamento muito intensivo, né, para você ser líder. Só que quando acontece ali de fato que eles vão ter que agir, aquilo ali não era como desesperado, era ineficaz, porque alguns perfis de liderança dentro ali do meio deles não tinha as características necessárias para um líder, né? Então o livro ele vai trazer isso. O que você precisa ter para ser um líder? Como você precisa agir para ser um líder? E ele fala que antes as pessoas elas tinham perfis de liderança porque elas puderam vivenciar a guerra, elas puderam participar, entender como funciona, o que é, como salvar, como agir diante de algo quando você está encurralado. E aí ele conta a história de quando eles estavam indo para o Iraque e acontece uma explosão e um homem sai correndo. Então eles vão atrás dessa pessoa, né? As duas pessoas mais preparadas, elas se distanciam do seu bando e vai atrás dessas pessoas, sem hesitar, porque o principal objetivo ali, no entanto, era capturar aquela pessoa. E quando ele vai no meio de dois prédios, né, um conjunto de prédios escuro, eles conseguem capturar essa pessoa e ela. E aí, quando ele se dá conta que eles estavam longe do grupo deles e que estava tudo escuro, então ele coloca seu. Ele consegue. Coloca o óculos para poder fazer a visão noturna e ele avista que a 40 metros dele tem um grupo de pessoas vindo, altamente armados. E aí ele precisa ser líder, porque ele precisa pensar rápido, é, entender que ele tem duas vidas para salvar, uma que é do companheiro dele e a outra que é da pessoa que eles pegaram, prenderam, só que eles tinham que, ao mesmo tempo, revistar para ver se o cara estava armado, e o pessoal vindo contra ele, então ele começa a ter pensamentos de liderança, que é como agir, assumir a responsabilidade, entender que ali era culpa dele, porque ele foi, então ele precisa pensar. Se ele é o líder, ele precisa entender como que ele vai fazer para sair dali. Então, sem hesitar, ele contra-atacou para poder chegar próximo do seu grupo, né, que estava um pouco distante, e aí ele pensa em qual tática utilizar para poder se proteger. Então, um se torna escudo do outro, até com que eles consigam trazer a pessoa próxima do grupo deles e poder revistar. Aí eles viram que a pessoa não estava armada, depois que eles se aproximaram do grupo, eles identificaram que a pessoa não estava armada, então levou ele para fazer o. Fugiu o nome, o interrogatório. Para fazer o interrogatório, e nisso ele tira a missão de que, quando ele estava ali próximo do grupo, que ele se tornou o líder dali do restante do grupo, então ele viu que as táticas que eles utilizaram foi altamente de liderança. Ele assumiu o erro dele, ele conseguiu pensar com rapidez e proteger a vida do outro, e ele conseguiu executar a missão, que era prender a pessoa suspeita. Pode continuar. Uma parte que eu achei interessante no livro foi quando ele fala do fogo amigo. Deixa eu ver se é fogo amigo. Isso, fogo amigo. Que sem querer ele acaba atirando no próprio pessoal ali deles ali. E às vezes a gente aqui na empresa acaba fazendo isso, né? Que é o fogo amigo. Às vezes falta de comunicação, às vezes a gente acaba pontuando um outro setor, né? Então, assim, eu acho que tem muito disso aqui na empresa, algumas das vezes, que né, a gente cuidar mais do setor do outro, a gente não cuida do nosso. Então, essa parte eu achei bem impactante no livro. Eu até trouxe também uma parte, porque da parte que você sempre assume a responsabilidade e pensa num todo, porque na nossa liderança, principalmente o Léo, ele sempre tomava, logo quando eu entrei, porque a gente, por mais que eu vim de um financeiro, você entende de financeiro, mas você tem que entender de financeiros, porque cada empresa é uma forma, cada empresa é um método de trabalho. E aí, quando eu vim aqui, eu errava, o Léo assumia a culpa. Falava, não, essa culpa é minha, vamos lá que a gente tem que ver. Então, eu acho que o perfil de liderança, ele sempre foi líder, porque ele sempre me mostrou o caminho, ele sempre blindou a equipe dele. Então, assim, ele levava o chumbo, mas ele protegia todos para poder
fazer com que as coisas fossem para frente. E hoje eu acredito que a gente está num patamar bem melhor, né? Ele e o Henrique, quando veio para cá, eles trouxeram um patamar melhor para o financeiro. E aí ele sempre mostrou isso para mim, principalmente o Henrique, porque eu sempre tive uma visão de que tudo era não, porque o financeiro tudo era não, qualquer gasto é não. E aí o Henrique falou assim, antes de você falar o não, respira, aprende a ouvir, escuta um pouco. E é uma coisa que ele fala aqui no livro, que para você ser líder, você tem que olhar o problema com outras lentes que não sejam a sua. Porque se você olhar com a sua própria lente, você traz o seu emocional. E você não pode trazer o seu emocional, porque o seu emocional ele vai te atrapalhar. Porque a liderança não é sobre ego, é sobre como fazer aquilo acontecer sem que as suas emoções te atrapalhem. Aí eu fiquei pensando, tá, então será que eu tenho que me tornar uma pessoa fria? Não. Você só simplesmente tem que entender que o problema que você vai resolver, você tem que olhar com a lente dos outros, com a lente do problema. Porque se você trazer o seu emocional, simplesmente você não vai conseguir ir para lugar nenhum. Porque ele sempre vai te atrapalhar. Então, aí, quando ele trouxe isso, que as pessoas começaram a vir conversar comigo, eu aprendi a ouvir mais. Deixa eu tentar entender, antes de talvez falar o não, ou de repente falar o sim, abrir uma exceção. Então, eu acho que no dia a dia, quando você escuta o problema dos outros, sem diretamente já dar a resposta, mas simplesmente você olhar o problema com a lente de terceiros, é muito mais fácil, porque quando você tem o olhar do financeiro, eu não consigo ter o mesmo olhar que do comercial, quando eles me trazem um problema. Eu não consigo, de repente, ter o mesmo olhar quando o RH me traz um problema. Se eu ficar somente com a lente do financeiro, eu não vou conseguir sentir a dor do outro setor. Então, eu acho que o financeiro ele teve essa evolução, principalmente eu, depois dessa fala do Henrique comigo, que eu não posso ser imediatista. Eu tenho que ouvir, respirar, olhar para o problema, não de acordo com aquilo que eu penso, mas o que está acontecendo. Como eu posso resolver através da lente do outro e não olhar com a minha. Outra parte que eu anotei aqui também, que é uma parte que ele fala na página... Aqui para mim aparece como página 42, que é quando um vice-diretor de uma empresa, depois de um silêncio, ele entendeu que ele sempre achava que ele era líder. E aí aqui ele fala que sempre me achei um bom líder, sempre ocupei cargos de liderança. Este pode ser um dos problemas. Na cabeça dele, ele está se comportando de maneira certa. Então, quando as coisas dão errado, em vez dele olhar para dentro, ele culpa os outros. Mas nenhum é infalível. Então, a gente achar que nós somos líderes, de que nós estamos de forma certa e de que só porque eu sou líder quer dizer que eu tenho o perfil de que eu sou essa pessoa responsável e de que está tudo certo, que eu resolvo tudo, isso nem sempre é só o papel do líder, porque ser líder é você deixar o seu ego de lado e você trazer os princípios. Você vestir, por exemplo, a camisa da empresa. Ser líder é você entender a dor da empresa, como você vai fazer para tudo que se melhore, é você ter uma visão de futuro sobre aquilo, os possíveis problemas que pode acontecer, você já ter uma possibilidade de intervir aquilo, você levar a culpa, mas você não se aborrecer por aquilo, porque os erros eles vão acontecer, só que é você entender que os erros eles acontecem, mas só que eles não podem ser permanentes, eles não podem ser cotidianos. Uma hora ele tem que parar. Ele não, às vezes vai acontecer, mas não pode ser algo contínuo, algo que aconteça sempre. Então, não, o perfil de liderança, então, que ele traz aqui é isso. É você ter o ego distônico, que é quando você tem aquele ego que você entende que você tem, então você deixa ele de lado. É quando você é uma pessoa centrada, uma pessoa que entende a dor do outro, que tem a possibilidade de olhar a dor do outro com outras lentes, não com a sua própria. É você ser didático, é você, de fato, ter a proatividade, que a proatividade não é você só fazer um pouco além da sua função, porque a sua função é a sua obrigação. Fazer um pouco além não quer dizer que é proatividade. A proatividade que ele traz aqui é você conseguir ter a capacidade de pensar num futuro, pensar em possibilidades de sair de uma encurralada, de algo que você está encurralado, só que sem ferir o próximo e algo que vai trazer benefício para a empresa. Oi, Ine, queria complementar um pouco da frase que você ditou aí, né, do líder deve dominar tudo em seu mundo, até a parte ali de fazer um plano para vencer. Para mim foi uma frase muito
tem muito conteúdo dentro dessa frase, né? Primeiro que o líder tem que dominar o seu mundo é muito profundo, porque, de fato, para você conseguir dar um direcionamento para o seu time, você precisa saber como acontece sua área, como acontece, o que a sua área influencia na empresa, quais são os detalhes que ela tem que ajudar, porque só assim a gente consegue priorizar corretamente, consegue ter uma visão mais ampla. Ele fala aqui de admitir os erros e reconhecer as falhas. É um pouco do que você estava falando, né? Da gente conseguir identificar e conseguir ser rápido na solução. E ele fala que desenvolver um plano para vencer. Acho que, para mim, isso é uma das qualidades mais fortes que um líder tem que ter, porque as falhas vão acontecer e como você vai reagir a elas é o mais importante. É saber que a pessoa errou, como você citou, vamos resolver junto e depois ter um feedback com essa pessoa, explicar o porquê das coisas, por que foi tão crítico essa falha dessa pessoa, o que impactou. Porque muitas vezes o liderado ele não tem essa visão muito clara do que ele impactou e quais foram os reflexos da falha dele. Então, acho que é importante também o líder sentar com a pessoa e falar, cara, você teve impacto, vou falar do lado da tech, né? Você parou um departamento, você subiu um bug que impactou o cliente final, pode ser que a gente tenha perdido negócio por isso. Então, acho que é bem relevante ter além de reconhecer esses erros, deixar claro para o time quais são os impactos dele. Das duas lições principais que eu peguei desse livro, primeiro que é um livro assim muito gostoso de ler, né? Coloca dentro do cenário da guerra, você se vê dentro da experiência que o comandante, se eu não me engano, que ele descreve para nós. Então você consegue sentir a tensão que da hora da tomada de decisão, o cenário, o ambiente que ele pinta para nós aqui é um cenário real. E é um livro que a leitura vai tranquilamente. Eu cheguei na página que acabou o capítulo e falei, não, vou continuar, tá bom demais aqui. Ele é empolgante, ele vai te puxando mais e vai te trazendo as lições, né? E nesse clima de guerra que ele traz, a primeira lição assim, que eu trouxe é não baixar a guarda. Não baixar a guarda em que sentido? Não deixar o senso crítico parar em nenhum momento. Então, a todo momento, a gente se questionar, cara, já dá para me melhorar um pouco mais aqui? A gente já conseguiu olhar a todos os lados, a gente já pensou em todas as faces do plano, na parte da execução, está tudo acontecendo. Nem o exemplo do vice-presidente que o N trouxe, né, que ele comenta aqui no livro, ele fala, cara, olha para trás na sua liderança, faz uma análise bem crítica, você tem certeza que você faria tudo igual? E assim, ele poderia já ter feito essa análise durante o processo. Se ele não tivesse desligado essa autoanálise, esse senso crítico, não só dele, mas do ambiente, de todos os liderados dele, talvez ele nem precisasse daquela reunião com o comandante. Talvez ele mesmo já tivesse visto esses pontos de melhoria antes e já tivesse atuado antes, né? Então, a gente não baixando a guarda, o nosso subconsciente ele vai trabalhar sempre para procurar pontos de melhoria. Às vezes a gente tem uma conquista grande, né? Fala, nossa, ufa, deixa eu ficar mais tranquilo um pouquinho aqui, deixa eu ficar um pouco mais tranquilo com o time. E é nesse momento que acontece alguma coisa inesperada, né? Então, trazendo para o clima de guerra, em nenhum momento, a galera que está na guerra, eles não podem baixar a guarda em nenhum segundo. Isso pode custar uma vida. E se a gente pensar igual no negócio, a gente com certeza vai melhorar o nosso resultado. E a segunda parte, né, a questão do evento que teve fogo amigo, né, eles estavam num conflito bem complicado, bem complexo, lá em Al-Hamad, eu acho que é onde vai passar a maioria dos conflitos, né, pelo que ele cita. E tava uma troca de tiro e chegou tanque e o pessoal pegou as metralhadoras pesadas e dando tiro para dentro do prédio e a galera não sabia o que estava acontecendo. De repente o comandante chega no campo de batalha, putz, já entendi. Aconteceu isso e aquilo. Quando foi ver, era fogo amigo. E aí chamaram o cara lá dos Estados Unidos, o investigador da Marinha, para entender o que aconteceu. E todo mundo já estava com aquele sentido. Não, o cara vai vir para apontar o dedo. Ele quer alguém para culpar, ele quer alguém para mandar embora, ele quer alguém para assumir a culpa.
E aí no comandante teve a postura do líder, né? Que eu acho que isso que reflete o título do líder, que é a responsabilidade extrema. Não, a culpa foi minha. Teve vários erros de várias áreas, mas era a minha responsabilidade evitar que esses erros tinham cometido. E talvez ele nem fosse capaz de evitar esses erros, mas o fato dele assumir a responsabilidade foi uma coisa que fez o time evoluir junto com ele. E aí eu gostaria de amarrar esse comportamento dele com o que a gente leu nos 7 Hábitos, né? Principalmente a parte do caráter, que ele fala que principalmente a liderança é a pessoa ter caráter. Uma pessoa sem caráter, ela não vai ter essa capacidade de levantar a mão e falar, não, a culpa é minha. No caso dele ali, ele arriscou a carreira dele, ele arriscou a patente dele, arriscou a imagem dele, a honra dele para fazer isso. Mas no final das contas, ele só cresceu com essa situação. Complementando um pouquinho sobre essa parte lá do Fogo Amigo, aqui também continua falando assim, que o líder, além de reconhecer as falhas, ele tem que assumir e desenvolver um plano. E foi interessante ver que após a acontecida, ele recebeu os e-mails lá, que havia o pessoal para fazer a auditoria, tudo, ele foi olhar para tudo que tinha acontecido, identificar as possíveis falhas para ver os possíveis, não as pessoas, mas aonde foi o erro para eles poder corrigir a rota, né? E posterior, quando ele voltou, ele começou a treinar pessoas para que não acontecesse aquilo, né? E também, além de você ver o erro, se algum membro da sua equipe não estiver no nível exigido, o líder deve treiná-lo e orientá-lo. Então, nesse momento que você identifica, aí é papel total do líder treinar e orientar para que não aconteça, ou se ele não está 100% na posição que ele estava, você treinar e orientar ele para continuar. Achei bem interessante essa parte também. Aí pegando aí um gancho no que o Nicolas falou, né, que no ato lá da reunião, em que ele foi perguntando de quem foi a culpa, aí um levantou a mão, foi minha, e você, quem foi a culpa? Ah, foi minha. Assim, uma cautela, um zelo que a gente precisa ter, né, e todos nós, porque o liderado, ele se espelha no líder, ele repete, ele dá um Ctrl-C, Ctrl-V no líder. Então, se o líder tende a culpar o trem, sempre está colocando a culpa aqui e acolá, a equipe também tende a fazer isso, né? A sempre estar procurando alguém para culpar, alguém para ser responsável pelo seu resultado. Então, na medida assim que a gente, na liderança, né, vai se posicionando diante dos fatos, das situações, a gente também, essa cautela é muito importante, né? Porque a equipe tende a copiar as nossas ações, né, como líderes. Ponto importante que você citou, Eni, é daquele exemplo que ele traz, né, quando eles tiveram aquele combate e aí uma pessoa saiu correndo e a ação dele foi ir atrás. Eu até, a minha reflexão foi um pouco diferente da sua, porque eu olho muito o nosso dia a dia, né, assim, a gente tem a nossa missão a ser cumprida no dia e aparece vários desvios de rotas ao mesmo tempo e a gente acaba desfocando, achando que a gente está fazendo bem, mas a gente não se preocupa com que perigo isso vai trazer para a missão, né? Que é um pouco do que eu acredito que nesse exemplo ficou muito evidente, porque ele colocou a missão totalmente em risco, né? Porque ele mais um foram atrás de uma pessoa que sequer ele sabia se estava toda cheia de bomba, armado e por aí vai. Depois eles se depararam com um bando de gente armado e com umas armas superiores a que eles estavam. Então, e isso poderia colocar em risco todo a ação deles ali, né? E trazendo isso para o nosso dia a dia é a mesma coisa, né? Acho que para a gente está muito claro, poxa, o que a gente precisa entregar nesse mês, o que a gente precisa fazer nesse dia, nessa semana, e a gente desfoca. E a gente olha para o lado, puta, não, mas aqui é mais urgente, deixa eu... Não, cara, então é ter essa atenção, né? Eu trago muito assim, essa atenção para não sair e não colocar em risco a missão, né? Então é um exemplo que me marcou e eu vi que você trouxe com um olhar de uma ação mais proativa, mas eu entendo que não pensar de uma forma com que eu não desfoque e não perca a missão. É um pouco disso. Bom dia, pessoal. Desculpa meu atraso. Um dos pontos que acho que achei mais interessante para aplicabilidade aqui no mundo dos negócios se não me engano, é ainda na introdução, que ele fala que o plano, o grupo precisa acreditar no plano, né? Porque senão as pessoas não vão colocar a sua vida em risco por um plano que eles não acreditam, né? Num planejamento que eles não acreditam.
Então, acho que esse é um ponto, é onde dá para fazer um paralelo muito bacana, né, da vida militar com a vida dos negócios, né? Ninguém vai colocar a sua vida em risco num projeto que você não acredita, num plano que você não acredita, e ninguém vai jogar suas carreiras num projeto que a gente não acredita, né, num plano que a gente não acredita. Então, acho que essa construção do planejamento com as pessoas, envolvendo todo mundo, e aí fala muito realmente com o livro da execução, né, onde ele fala que essa construção precisa ser feita junto com os times, me chamou muita atenção. Eu acho que é exatamente isso. Muitas vezes as pessoas falam sim, mas será que elas acreditam? Será que elas compram? Será que elas de fato estão envolvidas? Elas dariam as suas vidas, elas colocariam as suas carreiras em jogo por conta de um projeto? Se elas colocarem, eu acho que 90% do negócio está conduzido, né? Realmente, os outros 10% você conduz ali com uma liderança altiva, né? Que eu diria. E se eu não me engano, ele fala também, não necessariamente ela está ligada a uma patente, né? Muitas vezes o líder não é aquele que tem a maior patente, mas ele é aquele que se posiciona como tal, né? E ele acaba realmente espelhando. Acho que é isso. De nada vale um plano super bem programado, pensado, se você não mobilizar a tua equipe, se você não instruir a equipe corretamente, qual a importância, a responsabilidade de cada um, né? Tem que estar muito claro na cabeça de quem. Ele fala muito sobre sublíderes, né? Então, que cuida de grupo de 4 e tal. Então, a importância do batalhão, né? Todo mundo sabendo da sua responsabilidade para poder executar o plano final, né? Cada um ter isso em mente. Acho que é bem isso aí, né? Não executa. Exato. Gustavo trouxe o exemplo, né, do líder ter que conhecer o todo para conseguir entender onde que ele impacta, onde a sua área impacta nas outras, né? Mas, e aí só um ponto de atenção, não necessariamente o líder precisa entender no detalhe tudo da área dele, assim, exatamente tudo. Por isso que existem especialistas e por isso que existe um time grande, né? Com níveis de senioridade diferentes. Mas o líder precisa entender, principalmente, a grosso modo, o que impacta, mas não necessariamente no detalhe. E aí, não sei se foi o Rafa que falou, né, sobre treinar e orientar, e entender a limitação da pessoa, e beleza, errou, vamos lá, vamos junto, vamos corrigir. Só que no livro também ele fala depois disso que o líder tem que ter a sensibilidade de entender quando não dá mais. Né? Porque existem sim os erros, e os erros são normais, porque a gente vai continuar errando pro resto da nossa vida, só que não dá para errar 5 vezes a mesma coisa, 6 vezes a mesma coisa, né? E aí, claro que no ambiente que o livro traz, que é de guerra, e de fato um erro custa a vida de um batalhão, né? Não só de uma pessoa, e aqui, para o nosso cenário, ninguém vai perder a vida por conta, de repente, de um erro de uma operação financeira, né? Assim, mas não é por causa disso que a gente pode errar 5 vezes, né? 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes. Então, entender qual é o limite também. O líder tem que ter essa sensibilidade, porque, beleza, eu tenho que treinar, eu tenho que orientar. Mas até que ponto isso está prejudicando as outras pessoas? Porque o batalhão não é uma pessoa só. É um todo. Então, será que eu estou deixando de dar atenção para um time todo e focando só em uma pessoa? Né? Então, ter esse outro lado. E outra coisa sobre essa autorresponsabilização, né? De você, beleza, aconteceu um problema, tem que resolver, me autorresponsabilizei, vamos corrigir, vamos. Mas, às vezes, pela facilidade que o líder tem de justamente trocar informação, o acesso com outras pessoas, não é fácil falar com a Tatá, é fácil chegar e falar com o Léo, fácil falar com o N, né? Então, às vezes, por essa facilidade que nós líderes temos, a gente pega e já resolve. E aí a gente esquece de voltar para o time e explicar o racional. Então, aconteceu isso, aquela cagadinha que teve, resolvemos, mas qual que foi o racional? A gente fez isso, porque daí ele entende. Né, que é o que o Gustavo falou, de explicar, e às vezes não dá tempo de construir junto, pela nossa velocidade. Mas esse retorno do feedback, de explicar o racional é importante, porque daí, de fato, o time todo
cresce junto e tem know-how daquelas decisões. Caso aconteça no futuro, a gente saiba qual foi o racional construído. Teve um ponto que ele frisou também, que ele fala uma frase simples também, que é: a missão é o foco, né? Parece ser meio banal falar isso, mas é um pouco do que o Zamboni falou, né? Às vezes a gente sai do caminho, ele fala muito sobre ficar buscando o responsável, saindo, quem é o culpado e tal, mas a gente não precisa saber quem é o culpado, precisa resolver o problema ou precisa fazer o máximo possível para chegar nessa missão. Então é sempre legal a gente restabelecer e falar, não, o que eu preciso fazer para chegar na minha missão, né? E às vezes a gente acaba destoando. Eu acho que é natural, né? Eu acho que está na natureza do ser humano tentar fazer eu sair do caminho ali, mas a gente tem que ter sempre ser centrado, né? Para pegar na missão o que eu preciso fazer. Um ponto só que eu tirei, que antes eu tinha uma mentalidade um pouco diferente. Esse livro ele traz que tipo a motivação e encorajamento, eles são eficazes para uma liderança boa. E que quando você traz a culpa, antes eu tinha cabeça de falar, caramba, se você erra, você demonstra fraqueza, porque quer dizer que você está ineficaz, você errou. Então, o livro ele traz que não, que você simplesmente assumir o erro, você não assumir o erro, quer dizer que você simplesmente só não está ferindo aquilo que você pensa que você é. Então, aquela pessoa que fala, eu não erro. Então, quer dizer que aquela pessoa ela só simplesmente está escondendo, mascarando algo que fere o ego dela. Então, quando ele fala que a motivação e o encorajamento eles são eficazes, é para que você tenha a responsabilidade de quando você assumir um erro, isso não traz que você é fraco, não é um sinal de fraqueza, mas sim um sinal de realidade. Então, tipo, é real, errou, e agora, vamos lá, vamos ser líder. Como você vai agir diante aquele erro? Como você vai agir diante aquela ocorrência? Qual a forma que é melhor para se lidar? Às vezes a gente não tem tempo, porque como a Ká falou, as coisas aqui elas modificam rápidas. Então, por exemplo, as mesmas coisas. Numa mudança pode haver muito barulho, mas como que eu vou agir diante aquilo? E no financeiro a gente tem isso, muito. Porque no financeiro muda muitas coisas rápidas. E aí ou você se adequa ou você se adequa. Porque se você não se adequar ou você achar que você não pode fazer parte disso. Então, aí você entender, tipo assim, que é onde a Ká fala, onde está a limitação. Se aquela pessoa ela tem uma limitação, beleza. Só que até onde aquilo vai interferir na equipe. Então, mudanças, elas sempre acontecem. Com isso vem os erros. Então, você tem que ter a capacidade de assumir aquele erro, porque isso é algo real. Não é algo ruim, não é um sinônimo de fraqueza. Mas também você não pode errar 7 vezes a mesma coisa, porque aí já deixa de ser fraqueza, aí já é uma burrice, aí não dá para ficar ali, né? Mas errar e você corrigir, não errar de novo, tá tranquilo. Erros sempre vão surgir, principalmente em alterações de processo, porque você ainda não conhece. Às vezes você precisa mudar rápido, mas você não conhece qual impacto vai ter, como vai ser. O impacto você vai conhecer depois que se muda. Vai ser algo positivo, vai ser algo negativo? Como que nós vamos melhorar? Se aquilo é necessário para aquele momento? Então, como que nós vamos fazer com que todos se adaptam a este processo? Se adaptou? Vem lá e altera de novo. Então, eu acho que isso é constante, isso é bacana, porque com isso a gente tira muito mais lições de vida, né? Porque a gente sempre traz para a vida. Sai do profissional também, a gente traz para a vida, porque no nosso dia a dia a gente também lida com problemas pessoais que a gente precisa ser altamente eficaz para poder corrigir, para que aquilo não impacta no dia a dia da nossa empresa, que é o famoso olhar com a lente do próximo e não com a sua lente emocional. Eu acho que tem 2 pontos sensíveis, 2 pontos de atenção sensíveis ao interpretar o conceito de assumir a culpa, que acho que é o fundamento por trás de assumir a culpa, né? Eu acho que o livro ele não tá falando pra gente assim, o liderado errou, então vou falar que a culpa é minha e é isso. Acho que ele te traz para refletir o motivo do liderado ter errado. Então não é simplesmente, puta, todo erro que acontecer agora eu vou falar que a culpa é minha e porque eu li no livro. Acho que é entender onde você poderia ter atuado que não geraria o erro da forma que gerou. O segundo ponto, acho que também que é super importante para passar a segurança para o liderado, é a parte da autenticidade. Assim, só assumir a culpa porque você aprendeu no livro não é 100% eficaz. Isso aqui tem que ser 100% do fundo do coração. Acho que assim, tem que ser muito sincero. E, portanto, acho que a autenticidade e
fundamentação na hora de tomar a decisão de assumir a culpa pela equipe são 100% importantes na eficácia da decisão. É bem legal isso que você trouxe, porque assim, não é uma coisa clichê, né? Simplesmente, eu assumi a culpa porque eu sou a autoridade máxima, eu sou o líder. Não, existe um porquê. Eu acho interessante naquela parte que ele faz o coaching lá com o vice-chefe, e aí ele traz uma coisa que eu sempre acreditei, né? Sim, o líder máximo da companhia, ele é o principal responsável por tudo aquilo que dá certo e aquilo que dá errado. E uma das razões são muito simples, é porque ele escolhe as pessoas com quem ele vai trabalhar, né? Então, realmente, a culpa objetiva pode não ser dele, mas no direito é a culpa em eligendo, né? É você que escolheu a pessoa que errou, então você é indiretamente responsável por ela, né? Então, eu acho que ele traz ali de uma forma muito alegórica, né? O livro ele é muito alegórico, né? As lições elas estão muito implícitas ali. Mas eu acho que o conceito por trás merece esse cuidado que o Léo trouxe. Que culpa é essa que eu assumo? É uma culpa indiscriminada por tudo que acontece, objetivamente falando, ou não? Ela vai se cascateando em culpa por ter desenhado um plano ruim, culpa por não ter comunicado bem, culpa por ter escolhido as pessoas erradas para posições-chave, né? E que tipo de consequência isso vai trazer também é muito importante. Não adianta simplesmente só ficar assumindo culpa. Num primeiro momento isso é nobre, é bonito, isso inspira. Cara, num segundo momento isso desmotiva, né? Ninguém quer ter um líder que fica batendo o peito e assumindo a culpa e os problemas se repetindo, né? Ele até fala isso. Errar todos vão. Todo mundo vai errar. Então, por que o líder não pode errar? É hipocrisia, né? Tem que ter autenticidade. Então, o líder vai errar também, seja na ação, seja no planejamento, seja na escolha, né? A questão é o que você faz com os erros. Você aprende com os erros e eu acho que assim um paralelo interessante a gente vê na aviação, né? Sempre que cai um avião, dificilmente outro avião cairá pela mesma causa, né? Então acho que onde a vida está em jogo isso fica muito mais evidente. Então na vida militar isso também é uma realidade. Dificilmente você vai perder soldados pela mesma razão duas vezes, né? Na vida dos negócios a gente se permite ser mais tolerante, né, com os mesmos erros, porque afinal de contas é dinheiro, né, não é vida diretamente. Mas se a gente tiver o mesmo rigor, as coisas podem sair melhor. Mas eu acho um alerta muito importante esse que o Léo fez. Me choca também, num primeiro momento, o livro, não é só bater no peito e sair assumindo culpas, é por que e o que eu vou fazer. Né? E é interessante, porque ao mesmo tempo ele não fala só de sair trocando pessoas. É você ir lá, é você comunicar, é você tentar capacitar, mas em última instância, sim, se você tem pessoas que estão impedindo a execução do plano, você tem que assumir o ônus de mexer essas pessoas, de trocar essas peças, sob pena do planejamento ser correto e a execução não funcionar por conta de pessoas. E aí você vai ser responsabilizado, porque se você tinha condições de fazer, e isso é importante, se você tinha condições de fazer as mudanças e não fez, a culpa é sua. Mas vamos pensar numa situação onde o líder planejou direito, tem as pessoas erradas e ele não tem o poder de mudar. Como dizer que a culpa é dele? Você entendeu? Aí eu já não sei se o conceito se aplica. Ele poderia ser culpado por não ter saído, mas tem que estar dentro da esfera de influência dele, né? 2 pontos que eu queria falar. O primeiro é em relação até ao próprio nome do livro, que ele nem usa culpa, ele usa responsabilidade. Eu não acredito em culpa, eu acredito em responsabilidade, porque culpa é sobre passado. Não adianta nada falar, fulano errou e agora eu vou pegar a culpa para mim e ficar sentado chorando porque errou. Agora, a culpa não é minha, mas a responsabilidade é minha como líder. Porque a partir de agora, a partir desse erro, o que eu vou fazer? Se eu ficar, eu sou culpada, eu sou o pior do mundo porque ele errou, eu fico paralisada. Agora, quando eu me responsabilizo, isso me leva para frente. Ok, ele errou, o que eu posso fazer para que nem ele, nem ninguém cometa o mesmo erro? Aonde eu posso melhorar, aonde eu falhei? Então, nesse sentido, eu acho que faz total sentido o líder assumir a responsabilidade, independente do erro de ninguém. Não é ficar assim, a culpa é minha e beleza, então vocês podem fazer o que vocês quiserem, que a culpa é minha mesmo,
e eu vou ser o Judas, apedrejado, vocês podem fazer o que quiserem, mas a responsabilização, sim. E o segundo ponto que eu queria falar é que ele fala em uma citação lá, que ele questiona ele, mas o plano é bom mesmo, mas de quem é a culpa? Ele fala assim, a culpa não é minha, porque eles que não entendem, eles que não querem fazer. Ele fala, então, só que aí a responsabilidade é sua, porque é a responsabilidade do líder fazer com que eles entendam. Então, é fácil falar, eles não fazem o que eu estou pedindo, eles não entendem o que eu quero. Então, é responsabilidade minha mesmo, porque é meu papel fazer com que eles entendam. Achei interessante também, legal esse ponto que você trouxe, que ele me traz uma lembrança, que é muito comum também nos esportes, né? Que é você analisar o que deu errado, né? Que é o tal do diagnóstico, né? Que é uma arte difícil, não é fácil, né? Deu errado porque não fizeram. Não fizeram por quê, né? Não fizeram porque não. Então, assim, nessa situação do Fogo Amigo, ele fica tão indignado que ele estuda, lê, analisa o que deu errado, cada frente, o que não funcionou, para que o erro não se repita, né? Em esporte é muito comum, né? Antes de um jogo, eles vão, analisam, veem, assistem, vê de novo, detalhe por detalhe, minuto por minuto. E isso é uma atitude muito importante e acho que assim fica um aprendizado para nós, né? A gente não bate a meta e acho que assim pouco nós discutimos sobre o diagnóstico profundamente, né? Acho que nós deveríamos perder 2, 3 dias por mês analisando o que não deu errado, o que não deu certo, mas eu vou além, o que deu certo também, né? Eu sempre falo isso, diagnóstico positivo é mais difícil do que o negativo, né? Então assim, acho que fica uma lição que, como eu falei na aeronáutica, se estuda muito o que deu errado na queda de um avião, né? No esporte se estuda muito o que deu errado num jogo, na vida militar também, na vida dos negócios também é importantíssimo esse destrinchamento aí detalhado, esse estudo do que fizemos, aonde foi o ponto que erramos para corrigir. Quando eu estava lendo aquela pergunta lá de quem é a culpa. E eu comecei a modificar ela. Eu falei assim, aonde está o erro? Qual foi o erro, na verdade? E mais uma vez, em mais um livro, a gente vê que o erro sempre é a comunicação. E muitas vezes a organização. Então, ali, o time não se comunicou na forma que deveria se comunicar, não foi feita a organização que deveria ser feita, e tudo isso ocasionou o que ocasionou. E aí eu comecei a trazer isso muito para nós, que muitas vezes quando a gente vacila, quando a gente desliza, é por falta de comunicação e organização. E a gente já vem falando isso, livro pós livro, e eu comecei a fazer um teste mental de como fazer as coisas que não cheguem a esse ponto, né? Que não ocorra essa falta de comunicação. E eu acho que a gente, como líder, e é um ensinamento assim que é muito grande, que a gente até marcou uma reunião, fala assim, vamos juntar todo mundo, os líderes, e falar os pontos que cada um tem a dor, que é aquela nossa reunião de sexta-feira. Eu acho que até dentro da própria equipe isso tem que acontecer, dos nossos liderados, um olhar para o outro e falar, eu sinto isso dentro do time, está acontecendo isso comigo, para não ficar aquele burburinho ruim, né? A gente encontrar os pontos que a gente pode melhorar. Então, esse alerta está cada vez mais forte na minha cabeça, né? Comunicação. Vou fazer isso? Beleza, vou fazer, mas vou comunicar quem pode afetar. E hoje a gente está numa esteira que qualquer deslize em qualquer setor vai acarretar uma coisa muito estrondosa, né? Então, acho que a comunicação ficou de lição aí nesse capítulo para mim. Só acrescentar um ponto, né? Os SEALs são os níveis mais altos, com maior treinamento, maior nível de dificuldade. E eles falam que no campo de batalha, essa questão do fogo amigo quase que não dá para ter um risco zero em outros lugares. Só que para a equipe SEALs não. Tem que ser zero, nulo. Eles treinam incansavelmente, é uma didática, é o nível de você escolher os melhores para que você mine qualquer possibilidade de fogo amigo. Isso também me chamou a atenção, porque ele ficou se perguntando, porque ele sabia que aquilo era inadmissível. E a gente também tem que ter essa visão de tem que ser inadmissível certos erros, né? A gente não pode cometê-los, né? E o SEAL já tem isso, né? Então, esse livro também marca muito porque eles estão ali no topo do topo, um treinamento incansável, persistente, porque são erros que a gente não pode cometer. E se cometeu,
aí fica aquela provocação. Não poderia ter acontecido de jeito nenhum. Né? Aí ele se culpa mais ainda, ele se puxa mais ainda o porquê, né? Que não poderia ter acontecido. Só para concluir, virar aqui para ficar mais fácil, eu acho que a responsabilidade extrema, a questão de você se responsabilizar, se autorresponsabilizar, né, é algo que faz a organização e as pessoas crescerem, porque você só aprende quando você de fato encara o erro que você cometeu, né, aquilo foi responsabilidade minha, por mais que doa, porque você enfrentar a responsabilidade, enfrentar isso, e você está se auto-enfrentando, né? Porque isso machuca. Você falar, eu fui um incompetente, ou eu fui um burro, eu fui, né? Mas isso, e você tem que enfrentar essa dor de frente, né? Olha, realmente eu fui um idiota em fazer isso aqui, mas a culpa é minha, né? Eu pus essa pessoa, a pessoa não foi, não fez, mas eu vi. Eu sabia que não dava certo. Eu insistia mais do que deveria. Então a culpa é minha, não é da pessoa, né? E isso vai fazer você, quando for tomar a nova decisão, ser mais autocrítico, né? Aprendeu, sentiu a dor. E a gente só aprende, infelizmente, né? Assim, a maioria das vezes, não vou dizer isso que é só, mas a maioria das vezes é quando a gente sente a dor. A dor faz a gente aprender, né? Ela faz a transformação. Eu tô lendo um outro livro, até eu tô me obrigando. Falei assim, eu tô falando na turma ler o livro, eu tenho que ler 2. Eu tô lendo 2. Na semana passada eu li 500 páginas. Assim. Tô me obrigando a fazer um pouco além, né? E eu tô lendo um livro que chama Você Não Pode Me Ferir. Também é de um outro Navy SEAL, acho que a gente tem que ler também. É muito legal. E é justamente isso, assim, é você... enfrentar a dor de frente, né? Eu confesso a vocês que nos últimos tempos, assim, em função um pouco das agendas um pouco mais negativas, você fica mais abatido, né? Você fica com o espírito um pouco mais abatido e as segundas-feiras para mim estavam sendo duras, né? Sabe quando... Aí eu falei, agora eu vou virar, eu quero desejar a segunda-feira, eu vou para cima dela, sabe? Aquela coisa de... eu vou enfrentar o meu fantasma de frente, eu vou enfrentar a minha dor. E às vezes, enfrentar a si mesmo é um desses fantasmas, né? Porque dói, machuca, mas é assim que a gente aprende. E isso é um exercício natural da humildade. Porque quando você reconhece alguma coisa, está sendo humilde, né? E a responsabilidade extrema é você... não passar da dose, porque também você desaprende quando você se culpa por algo que não é sua responsabilidade. Então, é o que o Léo falou, assim, tem que ser genuíno. Só que é você afastar tudo aquilo, né, que eu culparia alguém ou outro, a situação, o contexto. Até vim falando agora de uma pessoa da minha família que é muito assim, que sempre a culpa é de alguém. Tava falando com o timbre no carro. Afastar essa responsabilidade que eu jogo em terceiro. É sempre jogar para mim a responsabilidade. A gente vai mudando o jogo, né?